O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs aqui presentes no Santuário Basílica, sejam todos bem-vindos. O padre fica olhando o povo na Assembleia e já dá para ver que é todo mundo parente, né? Todo mundo tem o mesmo rostinho, ali também, parecidos, alegria. A casa de Deus é a casa da família, é onde a família deve estar. A primeira leitura de hoje, extraída dos Atos dos Apóstolos, traz algo triste, mas que a história ainda se repete. A igreja de Jerusalém estava sendo perseguida. A igreja de Cristo sempre será perseguida, porque o diferente incomoda, o bem que há dentro de nós incomoda o mal que há dentro do outro. E quando as pessoas começam a aparecer e outras que se sentem melhor do que as outras começam a perder ibope, a rebelião é sempre a forma mais interessante de conseguir chamar atenção. Porque o barulho das ondas do mar podem até fazer barulho, mas às vezes a gente faz uma tempestade dentro de um copo d'água e faz mais barulho ainda, dependendo daquilo que nós deixamos aparecer. A igreja era perseguida. E se vocês estudarem um pouquinho nos livros de história, nós vamos recordar que até Constantino, em 313, nós estamos falando de 3 séculos de cristianismo nas catacumbas escondidos, sendo perseguidos, sendo mortos. Até 313, o cristianismo era anônimo. Existia, mas se escondia, ficava nas vielas, ficava solto, porque não podia falar de Cristo. Se falasse de Cristo, era crucificado, era morto. Assim, aqui nesse livro dos Atos dos Apóstolos, narra uma pessoa que era sábia, uma pessoa que não fez mal a ninguém, mas que foi morto porque anunciou o Cristo. Estevão. Pessoas sepultaram o corpo de Estevão e ficaram tristes, porque quando alguém que a gente ama morre, mesmo que nós professemos a fé na ressurreição, nós não fomos feitos para a morte. Nós somos baitas de egoístas, porque a gente quer que as pessoas fiquem para sempre. A gente não aceita olhar para o pai e para a mãe da gente e reconhecer que eles estão envelhecendo e que eles não são eternos.
Quem dera se a quem nós amássemos fosse eterno. Ah, quão bom seria! Mas tudo passa, todo mundo um dia vai embora. O que permanece é o amor de Deus por nós. Estevão fez o bem e ganhou a morte. Muitos de nós vamos fazer o bem e vão querer nos matar. Não matar com tiro, matar com facada, mas muitas pessoas nos matam aos poucos e não percebem que são assassinos. Destroem as pessoas e nos perseguem. Por mais que nós tentamos fazer tudo certinho, quando algo sai fora da curva, eles nos apedrejam, igual apedrejaram Estevão. Ainda bem que Deus não é assim, né? E que por mais que muitos por aí tentam matar o corpo, ninguém pode matar a alma. Podem nos perseguir, podem tentar nos matar, mas a alma é de Deus e só Ele define para onde a alma vai, junto conosco. Assim a igreja era perseguida, a igreja ainda hoje é perseguida, porque nós queremos uma igreja perfeita, só que nós esquecemos que nós somos falhos. O Papa falha, o Bispo falha, nós padres falhamos. Se quiserem me cortar, pode cortar, sai sangue igual em vocês, porque às vezes a gente esquece, né? A gente olha para o padre, está de branquinho, parece Jesus ressuscitado, né? Mas padre é gente. E a gente diviniza demais as coisas, a gente esquece que a igreja é feita por seres humanos. Porque se Deus quisesse uma igreja perfeita, Ele fazia uma igreja de anjos. E estava tudo resolvido. Assim, a igreja venceu por séculos a perseguição. Ideologias, reis, governantes, homens influentes na sociedade, pensadores, filósofos, questionavam a fé e tentaram derrubar a igreja. No século XVI, a Reforma Protestante, até hoje, tentam derrubar a igreja. Mas olho para o fundo do olho de quem quer derrubar a igreja. Se nós queremos fazer isso, podem até tentar, mas vão ser vencidos pelo cansaço. Porque aquilo que é de Deus, ninguém derruba. Às vezes a gente pode achar que é algo dentro da igreja de Deus, mas não é. E passa. Tudo vai passar. Mas Deus permanece porque Deus é eterno. Deus não morre. Ele, na pessoa do Filho, experienciou a morte, mas ressuscitado está. E ninguém nunca vai vencer a Deus. Destruam os templos, destruam e denigram o clero, acabem com as comunidades por conta das nossas picuinhas e das nossas perseguições dentro da própria igreja, mas ela vai vencer, porque foi Deus que a criou. E assim permaneceremos, aguardando a vinda do Senhor, para julgar os vivos e os mortos. E aí está o tema desta página do Evangelho de São João, no capítulo 6, o discurso do pão. Continuidade daquilo que nós lemos. Na verdade, os Atos dos Apóstolos que nós lemos é continuidade deste Evangelho, porque Cristo anuncia que Ele é o pão, envia os discípulos, e aqui os discípulos nos Atos dos Apóstolos fazem o que o Mestre mandou, curam as pessoas, trazem pessoas à vida e expulsam demônios que saem gritando. Realmente o demônio é escandaloso,
ele entra na surdina, mas ele destrói a nossa vida. O demônio é igual político em tempo de eleição. Promete mundos e fundos, mas depois que são eleitos, eles acabam com a vida da gente. Graças a Deus tem muita pessoa boa também na política, não é só gente ruim, não. Mas o demônio faz isso. Ele sai e destrói. Sai fazendo barulho, porque alguém tem que aparecer, né? Alguém tem que tocar tambor para doido. O evangelho de hoje, Jesus diz algo diferente do que estava sendo dito. Antes multiplicou o pão, saciou o povo foi, correu atrás dele para encher a barriguinha, né? Gente de barriguinha cheia caminha mais, faz mais barulho, enche mais a paciência da gente. Jesus alimenta aqueles homens com o pão. Só que eles achavam que o pão que Jesus dava para eles era o pão que eles receberam, que os antigos receberam no deserto com Moisés, o maná. Só que Jesus extrapola o que é ser maná. Ele é o pão da vida. Ele é o dono da vida. Ele é o único que pode tirar a vida. Tem muita gente por aí que é egoísta, que tenta suicídio e acha que tirar a própria vida vai resolver problema. Pode até resolver o problema de você que pensa suicidar, mas quantos problemas vai gerar para quem fica? Quantos pais e mães suicidam e agora nós temos filhos que refletem aquilo que aconteceu com os pais? Pais ausentes. Somente aquele que deu a vida tem o poder de tirá-la, porque Ele é a vida, Ele é o Senhor da vida, Ele que nos sustenta. Não desanime de si mesmo, a vida não é fácil. Viver, como diz um filósofo alemão, Heidegger, viver é uma eterna angústia. Mas a vida também tem suas alegrias. E se a gente ficar só olhando para o lado ruim da vida, a gente se torna gente amarga, insuportável. Ele é o pão da vida. Quem se alimenta deste pão não tem mais fome. Quem se alimenta deste pão não tem mais sede. Nós podemos fazer igual Santo Agostinho. Vivia uma vida desenfreada, assim como Paulo, que na primeira leitura foi chamado de Saulo, que perseguia a igreja, mas teve uma metanoia na sua vida, uma conversão, e assim se tornou apóstolo dos gentios, pilar da igreja. Olhemos para Agostinho. Vivia uma sexualidade desenfreada, gastava seu dinheiro com coisas erradas, e depois vai escrever um poema, Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Onde eu queria te encontrar, lá fora eu não te encontrei, mas tu já estavas dentro. Tu estavas dentro de mim e eu não te reconheci. Por isso que quando nós nos alimentamos da Eucaristia, como diria Padre Léo da Canção Nova, nós nos tornamos sacrários vivos. E sacrário vivo deve fazer aquilo que o Mestre ensina, mudar a direção da nossa vida. Nós podemos ser igual a Agostinho, buscamos tantas coisas erradas na nossa vida, mas do nada, Ele não pesca a gente não, Ele cata a gente, como um dia eu fui catado lá na minha família em Contagem, e fui chamado para segui-lo. Todos nós recebemos o nosso chamado. Não se sinta inferior porque ainda Deus não te chamou, mas às vezes Ele está te chamando, você que está surdo. Deus nos chama, Ele não desiste de nós. Nós podemos buscar saciar a nossa fome e a nossa sede no mundo, mas só Deus, só a Eucaristia tem esse poder.
de saciar não a barriguinha da gente que ronca, mas saciar a alma, que às vezes está apodrecendo por conta do pecado. Só a Eucaristia pode saciar a nossa fome e a nossa sede. Podemos buscar tudo, podemos buscar encontrar a nossa vida, saciar a nossa sede em pessoas, em objetos, em ideologias e projetos, mas tudo isso vai passar. Só Deus nos alimenta verdadeiramente, e Ele sim é o pão da vida. Mas tem um problema: Ele só alimenta e sacia a fome e a sede daquele que acredita nele. Será que realmente nós acreditamos que Deus pode saciar essa sede, essa fome que há dentro de nós? Acho que não. Me perdoem, porque senão o mundo não estaria assim. O mundo está assim porque falta Deus, ou melhor dizendo, porque nós esquecemos que Deus existe e buscamos saciar os nossos prazeres naquilo que passa. Só Ele pode nos saciar. O Filho foi enviado não para fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? Que nenhum daqueles que Ele quis e enviou para o Cristo cuidar se perca. Como nós nos perdemos? Entregando nossa alma à condenação, entregando nossa vida na mão do inimigo. Porque se eu tenho posturas do inimigo, eu estou entregando a minha vida a ele. E muitas das vezes nós deixamos Satanás entrar na nossa vida, entrar no nosso trabalho, entrar no nosso matrimônio. E aí, como disse antes, ele entra para ferrar com tudo. Ele não brinca. Ele até mostra que é amiguinho, mas depois ele mostra realmente o rosto dele, que só traz tristeza e destruição. A escolha é nossa. Um dia o Filho voltará e ressuscitará todos no último dia. Quando morremos, nós temos um julgamento pessoal, privado. Ninguém é condenado por Deus. A condenação é o afastamento de Deus. E se você não reconhece que Ele é o seu Deus, para que ir para o céu? Todos nós, quando morremos, seremos julgados. Mas a ressurreição de todos nós, ou a morte eterna, será no julgamento final, onde o Cristo não voltará mais com corpo humano, mas retornará com corpo glorioso, não mais chagado, como esse círio. Aqui tem a presença dos 5 cravos. O Cristo não voltará mais chagado, Ele voltará glorioso, para julgar os vivos e os mortos. Esta é a função do Filho. A primeira função foi se encarnar e morrer para redimir os nossos pecados. A outra função do Filho é se dar em alimento para cada um de nós, para que assim nós possamos dar conta daquilo que nós enfrentamos na lida. E a última função do Filho será retornar glorioso para julgar os vivos e os mortos. Esta é a nossa fé. É só Ele que poderá fazer isso. Mas enquanto Ele não volta, e já tem 2024 anos que nós estamos esperando a volta de Cristo, e Ele pode voltar a qualquer momento, enquanto Ele não volta, nos alimentemos dEle, para que nele nós possamos saciar este leão que há dentro de nós, este dragão que há dentro de nós,
que quer nos queimar e que quer nos afastar de Deus com coisas mundanas. Mas só no pão da vida, que é o Cristo, nós seremos realmente saciados. Paremos de buscar saciar a nossa sede, a nossa fome naquilo que passa e nos alimentemos deste pão salutar, este pão da vida, que é Cristo, que a cada Eucaristia se dá em alimento, e muitos de nós ficamos inertes nos bancos e nos sentimos indignos de comungar, nos sentimos as piores pessoas, mas Ele se dá como alimento e como remédio. Todas as pessoas que se aproximaram de Jesus, nenhuma foi julgada. Por que você se julga tanto? Por que você se condena tanto, se sente tanto indigno? Se aproxime desse pão salutar, porque é nele que você irá vencer tudo isso que fica gerando como uma centrífuga dentro de si. Só Ele te alimenta e só Ele acalma esses desejos desenfreados.